Oi. Boa tarde, pessoal. Né? É com grande prazer, deixa eu ver se está no ao vivo aqui já. Boa tarde, pessoal. É com grande prazer, né, que eu apresento essa live para vocês, porque é uma honra a gente estar colocando junto aqui pessoas tão importantes do saneamento, sobretudo, né, a tríade aí, que vocês vão entender, né? Eu gostaria de... É a nossa primeira live do ITAS, que como o ITAS, né, o Instituto Técnico de Água Segura, que o maior propósito do ITAS é a gente trazer o conhecimento, a pesquisa, a seriedade ao tema tão importante que é o saneamento. Eu seria uma das moderadoras, né? No final eu apareço, vou estar acompanhando no chat, mas eu não estou muito bem hoje, né? Problema de saúde, mas a gente está com uma galera aí, uma pessoa vai estar substituindo e, gente, sejam bem-vindos e façam as perguntas, aproveitem a oportunidade, né? Eu fiz questão de colocar aqui um monte de livro aqui, todos são deles, tá? Misturando lá os autores, então, porque eu estou super lisonjeada de ter esse momento. Eu gostaria aqui de chamar, para começar a moderação, a Yuli, que ela é nova, mas tem muito conhecimento já faz um trabalho muito bonito ali com a galera de Joinville e também como consultora nessa parte de microbiologia, tanto aeróbica como anaeróbica. Ela tem uma cadeira de diretoria no ITAS, então eu queria fazer o convite, né, chamar a Yuli, que ela vai começar fazendo essa abertura com o pessoal. Fico muito feliz com aceitar o convite, Yuli, e trazer essa ideia, né, que ela é linkada à pesquisa e que a gente precisa fomentar isso, fazer isso seguir, né? Então, seja bem-vindo aí, Yuli. Muito obrigada, Thay. Boa tarde a todos. E aí tá com você, né? E vamos lá, né? Vamos lá. Primeiro, quero dizer, Thay, obrigada pelo convite, por participar, por mediar junto contigo dessa live, né? A primeira do ITAS, de muitas, espero. E é uma honra realmente mediar essa conversa com tantos nomes tão grandes do saneamento no Brasil e discutindo esse tema que é bem importante, né? Nosso futuro científico, técnico-científico no Brasil. Sim, eu vou... Fica aí, Yuli, fique à vontade. Então tá, vamos chamar então primeiro nosso primeiro convidado, que é o Ricardo Franci. Boa tarde, Ricardo, bem-vindo à nossa live. Ricardo, que é o nosso vice-presidente do ITA, certo? Olá, boa tarde, Yuli. Boa tarde, Daiane. Boa tarde a todos que estão aqui. E, em especial, minha cordial saudação aos amigos, né, o Cleverson Andreoli e ao Luiz de Bernardo, que muito nos honra aqui com a presença nessa live. Ricardo, você quer se apresentar um pouquinho para quem não te conheça? Tá, eu sou engenheiro civil sanitarista, formei na UERJ em 1984. Sou engenheiro sanitarista pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Tenho mestrado, tenho doutorado na França. Tenho pós-doc em conservação de águas na Universidade Técnica de Berlim. Sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Departamento de Engenharia Ambiental e seus programas de pós-graduação. E sou sócio proprietário de uma empresa chamada Fluxo Engenharia Ambiental. Eu atuo nessa área tem 40 anos aproximadamente. E como o tema é o PROSAB, eu fui coordenador de algumas redes temáticas do programa a nível nacional, na área de tratamento de esgoto, na área de conservação de água. Atuei também, junto com o Cleverson, na rede de gerenciamento de lodo. Legal. Vamos chamar nosso segundo convidado, então, que é o Luiz de Bernardo, um dos maiores nomes, né? Ou, se não, o maior nome de tratamento de água do Brasil. Bem-vindo, Luiz.
Luiz, está nos ouvindo? O Luiz, está nos ouvindo? Tenta mandar uma mensagem no chat para ele, vamos ver se é um problema. Vamos chamar o terceiro, então, que é o Cleverson Andrioli, nosso terceiro convidado de hoje para a nossa conversa. Boa tarde, Cleverson. Boa tarde, também queria fazer como o Ricardo, dar a minha saudação cordial para esses grandes nomes do saneamento do Brasil, Ricardo e Luiz de Bernardo, são ambos referências nacionais na sociedade de trabalho. E agradecer muito a Daiane e a você para participar. Só eu que estou ouvindo esse ruído? Não, eu estou ouvindo também. Também, Cleber, também. E dizer que é uma honra e uma satisfação poder participar desse importante debate que discute um pouco mais profundamente a importância da pesquisa no contexto da realidade do saneamento brasileiro. Muito obrigada, Cleverson. Vou chamar também o Alfonso, que vai nos ajudar hoje a mediar essa conversa. Bem-vindo, Alfonso. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado. É um enorme prazer estar presente nessa primeira live. O Luiz já é conhecido, o Andrioli conhecia de nome, o Ricardo também é. Eu espero que seja bem produtivo. Esse pessoal realmente que você está juntando, esses três são os pilares do saneamento no Brasil. Parabéns, é muito possível. Não estamos te ouvindo, Dai. Alô? Tudo bem? Agora sim. Eu acho que o som está dando chiado, né? Eu peço para o pessoal fazer o teste quando estiver falando, fechar o som. E queria fazer o teste no som do Luiz, né? Professor, vê se o seu som voltou agora. Porque a gente não consegue te ouvir. Tá fechado o seu som, professor. Pode abrir aqui. E agora, me ouvem? Perfeito, então, gente. Mas estava aberto o som, viu? Mas sinto muito. Então, eu comecei dizendo que também sou engenheiro civil, formado há muito tempo, né? Já sou mais antigo, pelo que eu acredito aí, desde 1971. E atuei muito tempo na Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, onde fiz toda a minha carreira, né? Tanto ensino, como prestação de serviços à comunidade e a pesquisa científica e um pouco tecnológica também. E publicamos alguns livros aí sobre tratamento de água ao longo desse tempo todo. E estou aposentado há 15 anos, porém não parei. Nós continuamos trabalhando, né, por meio de uma empresa de saneamento, a Hidrosan Engenharia, e também estamos ministrando os cursos, às vezes em company, cursos especiais, como esses 3 dias estávamos em Barra Mansa, estávamos lá na Sangoban ministrando um curso sobre filtração. A Ângela falou sobre plano de segurança da água e eu falei sobre filtração, inclusive com material novo, né, que está no mercado, importado da Noruega pela Sangoban, que tem dado resultados fantásticos. Depois, eu acho que tem uma pergunta aí que vai ser feita, eu consigo falar um pouco mais sobre algumas inovações do exterior que nós estamos aproveitando. Obrigada, gente. Eles vão estar à vontade aí. Qualquer coisa, estou aqui no chat. Boa tarde. Obrigada, Dai.
Vamos começar com a nossa primeira pergunta, então. Gostaria de, já que o nosso tema é o Prozab, eu gostaria de começar fazendo a pergunta para o professor Ricardo. Como que tu pode dar um resumo assim, para a gente do que foi o Prozab e qual que foi o legado dele para o saneamento no Brasil? Professor Ricardo, seu fone está... Isso, agora está aberto. Agora está. Tá. O Prozab foi o principal programa de desenvolvimento de tecnologia de saneamento que o Brasil já implementou. Ele começou em 1996, através de um edital publicado pela FINEP, em colaboração com a Caixa Econômica, com a ABES, e depois vários editais se sucederam. Ele foi terminar por volta de 2003, por questões políticas. Mas isso, eu acho que o mais importante é a gente considerar que foi um grande esforço coletivo, coordenado, com indução ao desenvolvimento de tecnologia, e que conseguiu atingir um resultado que a gente nunca tinha atingido até então, em termos de engenharia no Brasil. E isso é muito importante, porque, além das tecnologias que foram desenvolvidas, aqui a gente tem dois dos principais desenvolvedores de tecnologia nas suas áreas, né? O professor Luiz de Bernardo, o professor Cleverson, uma grande admiração que eu tenho pelo trabalho deles. O programa ele teve o condão de forjar as gerações de engenheiros, químicos, biólogos, sanitaristas, que hoje em dia estão fazendo saneamento no Brasil. Teve um poder multiplicador gigantesco, não só do ponto de vista tecnológico, mas também de formação de recursos humanos, atuando diretamente na pesquisa, porque o programa teve a preocupação de estruturar os grupos de pesquisa e desenvolvimento e inovação do país. Então, houve um investimento que não foi muito vultuoso quando a gente compara com outros programas brasileiros e que conseguiu construir bases de pesquisa em todo o país, em todas as regiões, associado aos programas de pesquisa, de pós-graduação, e que fez com que vários profissionais que hoje estão no saneamento tenham experimentado a pesquisa, tenham se iniciado na pesquisa através do programa. Então, a grosso modo, esse foi o Prozab. Eu vou deixar que os meus colegas aqui desenvolvam mais isso, mas foi o maior programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação que o país já teve em saneamento e que hoje o país não tem mais. Infelizmente, não tem mais. E isso está fazendo muita falta, porque o Brasil está voltando a se tornar um grande importador de tecnologia. Eu não estou defendendo o isolacionismo, não se trata disso, mas tanto o Luiz quanto o Cleverson tiveram a mesma experiência que eu. É claro que o país que se esforça para dominar a tecnologia tem um grau de independência maior. Aí eu devolvo a palavra aí para as considerações dos demais. Luiz, Cleverson. Sim, eu vou continuar um pouquinho no assunto do Ricardo, e eu queria destacar 3 pontos importantes do Prozab. O primeiro é que se trata de um programa de pesquisa aplicada. Então, um dos grandes diferenciais do Prozab é que antes de se definir os objetivos de pesquisa nos editais, era feita uma consulta aos principais usuários da tecnologia do saneamento no país, e a partir da consulta dos usuários é que se definia os objetivos de pesquisa. Então, o primeiro presente que a academia ganhou dessa estruturação do Prozab foi receber bons problemas, e aqueles problemas que eram os mais importantes das empresas de saneamento e dos gestores de saneamento no Brasil.
O segundo ponto, bom, e esse programa, então, como ele era focado em cima de problemas reais, a ideia do PROSAB era desenvolvimento de tecnologia aplicada. Então, eu não tenho nenhuma dúvida da importância da pesquisa básica, né? No entanto, o PROSAB fez um direcionamento para focar em cima dos reais problemas e para desenvolver tecnologias que fossem aplicáveis. O segundo diferencial que eu acho imprescindível e muito importante do PROSAB é que ele criou redes cooperativas de pesquisa, através de uma abordagem interinstitucional e multidisciplinar. Então, o que isso quer dizer? Se eu pego um determinado problema de pesquisa e constituo uma rede, agregando 80, 100 pesquisadores para abordar aquele assunto, eu vou conseguir ter um avanço do desenvolvimento tecnológico em 2 anos, em 3 anos, que eram os prazos editais do PROSAB, que individualmente se levaria 50 para alcançar. E esse fato associado à questão de que a pesquisa era cooperativa, que é o terceiro ponto fundamental, isso nos proporcionava um contato com todos os demais pesquisadores que faziam parte da mesma rede e os que faziam parte das demais redes do PROSAB. Isso fazia com que, cada vez que eu visitava um laboratório novo, lá de Bernardo, do France, do Adrianos, enfim, de tantos grandes nomes do saneamento brasileiro, nós víamos como que criativamente eles tinham resolvido os problemas, quais as hipóteses teóricas eles levantavam para resolver tal situação, e muitas vezes nós replicávamos aquilo para poder adaptar. Por exemplo, eu lembro bem de uma pesquisa de uso de energia solar no Noroeste, que eu apliquei no Paraná porque as condições eram completamente diferentes e era preciso você ter 2 pesquisas que fossem comparativas a esse respeito. Bom, em resumo, o PROSAB gerou uma grande quantidade de tecnologias nacionais, gerou uma bibliografia nacional com base em pesquisas feitas no Brasil, né? Permitiu uma intensa formação de mão de obra, como o Ricardo já muito bem se referiu, né? Essa mão de obra não só sob aspecto acadêmico, mas como o PROSAB exigia que os projetos de pesquisa tivessem a participação direta dos usuários, então praticamente todas as empresas de saneamento do Brasil, nos locais onde o PROSAB era desenvolvido, tinham participação nas pesquisas, houve uma saudável aproximação entre o meio acadêmico e os operadores do sistema. Para os operadores do sistema, era bom estar em contato com as pessoas que estavam estudando o assunto, que conheciam aquilo teoricamente, que conheciam as fundamentações, as bases teóricas, etc., o que melhorava muito a capacitação acadêmica e técnica desse pessoal. E para nós, pesquisadores, quando estávamos em contato, nós trazíamos as nossas pesquisas a aplicabilidade da realidade prática no Brasil, o que era muito importante porque, às vezes, você desenvolve determinado aparato tecnológico, mas você não considera determinadas variáveis que existem realmente na sua aplicação prática. E isso a PROSAB permitiu. Acho lamentável o final do PROSAB, né? O PROSAB funcionou aí por 12, 14 anos, teve um sucesso extremo, uma quantidade mínima de recurso aplicado em relação aos seus indicadores, quer dizer, você avaliar qual foi a eficiência do PROSAB em termos de reais aplicados por artigos publicados em revista 1, em livro, em tecnologia prática aplicada, enfim, os resultados do PROSAB mostraram que aquilo tem uma economicidade muito grande. A pesquisa feita dessa forma era muito mais eficiente e, portanto, muito mais barata. E nós, que moramos num país que cobra uma Babilônia de imposto, a gente sempre tem que estar preocupado em que o setor público tem obrigação de dar sempre a utilização mais eficiente para esse dinheiro que é pago com tanto sacrifício para a população brasileira. Bem, eu vou dar meu testemunho também. Eu acho que foi um programa fenomenal, que ele conseguiu integrar os núcleos de pesquisa de diferentes instituições de diferentes partes do Brasil, né? Eu me lembro bem que o primeiro PROSAB, aí eu trabalhei só basicamente com tratamento de água e tratamento dos resíduos gerados nas estações de tratamento de água, foi o PROSAB 2. E nós trabalhamos no primeiro PROSAB com a filtração em múltiplas etapas.
Interessante porque somente nós, a Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e a UNB, na pessoa da Cristina Brandão. Então, foi uma rede de duas, né, de duas instituições. Depois veio o segundo, quando nós trabalhamos com os resíduos gerados nas estações, já foram também duas instituições, e o coordenador foi o colega nosso na época, o Marco Reale, mas desenvolvemos várias pesquisas sobre o assunto, envolvendo sempre muitos alunos da pós-graduação, e inclusive, às vezes, iniciação científica. Se nós olharmos eu estive olhando agora há pouco os 4 livros que foram gerados do PROSAB, e o último, que foi a coordenação do Walter Lúcio de Pádua, inclusive foi meu orientado de mestrado, doutorado, uma pessoa fantástica. E nós tínhamos aí 8 instituições de diferentes partes do Brasil, desde o Sul, Rio Grande do Sul, até o Ceará. Quer dizer, houve uma integração enorme desses núcleos de pesquisa. Formação de massa pensante, né, no saneamento, coisa que até então era muito esparsa, muito dispersa no Brasil. E hoje eu sinto uma pena tremenda, né, dos profissionais que estão, tanto os estudantes da pós-graduação como os da graduação, que não têm chance de participar de um programa dessa natureza, que foi o PROSAB, que também eu confesso que eu tenho o mesmo pensamento. Foi um problema político sério, porque o PROSAB estava tendo muito êxito. Esse foi o grande problema. Cleverson e Ricardo, não sei se vocês concordam comigo, mas o êxito foi enorme, porque disseminou o conhecimento de alguns centros de pesquisa para outros. Houve uma interação muito grande entre os que pesquisavam, e estudantes de pós-graduação, estudantes, inclusive, de iniciação científica da graduação. Nós tivemos no último PROSAB, mais ou menos 80 alunos de pós-graduação entre as 8 instituições. Então, vocês veem a massa, né, Não, está bem, Luiz, está. Bom, mas enfim, eu queria deixar meu testemunho aí, que realmente foi eu acho que para nós, na parte de tratamento de água, nesse tema, eu acho que há um descompasso enorme atualmente. Basta vocês olharem as nossas revistas técnicas, científicas. É raro você encontrar um artigo sobre tratamento de água na atualidade. E quando você olha as revistas técnicas, porque eu dou parecer em trabalhos, umas 4 ou 5 aí no exterior, o país que eu diria hoje que eu mais vejo artigos é da China. A China, por exemplo, no Water Research, está publicando cerca de entre 10 trabalhos, 7 são da China. Quer dizer, e nós ficamos agora caminhando atrás do que os chineses estão fazendo, do que outros estão fazendo. Então, eu acho que vai ter uma pergunta que vai se referir a nossas tecnologias, as tecnologias aí de fora, internacionais. Tudo vai ter um preço. Infelizmente, o abandono que houve no conhecimento, na tecnologia, inovação tecnológica, esse descompasso que foi criado com o desaparecimento do PROSAB e não ter surgido nada. Muito pelo contrário, as instituições de fomento à pesquisa tiveram uma redução enorme em investimentos na pesquisa. Quer dizer, paralelamente ao desaparecimento do PROSAB, nós temos que falar sobre as instituições CNPq, CAPES, Estado de São Paulo, FAPESP, mas, enfim, houve uma redução muito grande
E também pela forma com que hoje os professores são avaliados. Se você não publicar em A1 lá fora, A2, você não progride na sua carreira na universidade. Quando eu acho que nós devemos realmente trabalhar para o nosso país, criar o conhecimento e disseminar para o nosso país. Lógico que aproveitando o que se faz internacionalmente. Mas eu fico muito triste com tudo isso que ocorreu. Bom, depois eu falarei sobre a pergunta, né, quando me fizerem. Obrigada, Luiz. Obrigada, Cleverson e Ricardo, por essa discussão sobre o PROSAB. Alfonso, você quer fazer a pergunta? Yuli, deixa eu só complementar rapidinho aqui. Claro, fica à vontade. Sim, foi colocado pelo Luiz. O PROSAB, por incrível que pareça, ele foi descontinuado no primeiro governo Lula por excesso de sucesso. Ele era reputado dentro da FINEP como o programa de maior êxito de todos os programas implementados pela FINEP, né, que é o braço operacional do Ministério de Ciência e Tecnologia, à época, né, ainda é hoje. E tinha um sucesso tão grande que começou a levantar um monte de ciúmes, com tão pouco investimento, como foi dito pelo Cleverson aqui, pelo Luiz também. Tinha um sucesso tão objetivo no que fazia que acabou levantando uma ciumeira e sendo descontinuado. Eu queria lembrar, você lembra, Cleverson, que nós fomos em Brasília, nós chegamos até a falar com o ministro do Meio Ambiente à época, né, que nos recebeu lá e deu um tapinha nas costas da gente, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. E, no final, não fez nada, porque o programa foi extinto, né? Foi isso aí. Lembro-se do Cícero Onofre, nosso querido amigo, já se foi, né? Mas conversamos muito sobre esse problema lá em Brasília. Uma pergunta. O PROSAB tinha como princípio a pesquisa de fácil aplicação, com baixo custo operacional de OPEX e CAPEX, ok? Talvez o mercado até tenha influído para o término do PROSAB, porque novas tecnologias com valores agregados elevadíssimos inviabilizaram a implantação. E aí nós não perdemos porque vocês continuam trabalhando nessa linha. Agora, a grande pergunta é a seguinte: como podemos reativar um tipo de programa similar? Não só pensando em contar com o governo, contar também com a iniciativa privada. Seria possível? Eu gostaria de responder essa sua pergunta. Bom, eu trabalhei a minha vida inteira na Sanepar na área de pesquisa e desempenhei o papel de gerente de pesquisa por 12 anos lá na empresa. Em primeiro lugar, eu acho que a coisa mais inteligente que você tem a fazer quando você tem um problema é você investir em pesquisa para tentar solucionar esse problema, que, aliás, é o que fazem os países desenvolvidos. Se geram grandes fundos e esses fundos organizam a pesquisa dirigida. Geralmente, eles falam nos países desenvolvidos com alguns pesquisadores que são as referências do país, e esses pesquisadores abrem um processo de participação ampla para um trabalho de esforço e pesquisa coletivo que busca chegar na solução desses problemas. Bom, eu queria dar uma rápida passada no que foi a importância da pesquisa para a Sanepar. A Sanepar começou a atividade de pesquisa nos anos 70, com grandes pesquisadores que são referências para nós até hoje, como eu queria destacar o Richter, que trabalhou bastante na área da água, o Luiz foi amigo dele, o Celso Savelli Gomes, que trabalhou na área do tratamento anaeróbio do esgoto, Pedro Franco, né? Mas eu quero relatar um fato. Em 1979, o Celso Savelli Gomes propôs adaptar para o Brasil uma tecnologia que ele chamava de usinas biogasificadoras
de esgoto. Era o princípio básico do ZUASB, né, da geração do biogás, que vinha responder ao grande problema energético na época da crise do petróleo, né? Bom, né, nos anos 80, a Sanepar teve uma frota de veículos movidos a biogás em Londrina. 1980. Em 81, em Piraí do Sul, foi feito um grande sistema de biogás em que o gás era distribuído para a população que comprava o gás gerado pela empresa de saneamento para cozinhar em casa. Bom, a grande importância desse conceito aí do ZUASB foi o seguinte: você tinha um sistema que era um sistema anaeróbio, de baixíssimo custo operacional e baixíssimo custo de implantação, que naturalmente tinha uma eficiência muito menor do que os sistemas mais avançados, né? Vamos dizer assim, um ASB bem projetado trata aí com 60%, 70% de eficiência. No entanto, o custo do sistema era 1/5 de um sistema convencional de lodo ativado. Então, com 1/5 do valor, o que a Sanepar fez? Ela colocou uma rede, como a gente não tinha dinheiro para o saneamento, não tinha dinheiro para o investimento no saneamento, que é o que a gente tem, o grande problema até hoje, uma dificuldade enorme de fazer investimento. Então, a Sanepar foi capaz de, nos anos 80, fazer um parque de tratamento em praticamente todas as estações de coleta que tinha, investindo 1/5 do que custaria um lodo ativado e abatendo mais da metade da poluição causada. E o que se fez naquela época foi, eu participei bastante dessa discussão, era dizer o seguinte: olha, o ASB, era o RALF, como era chamado lá na Sanepar, ele não é um sistema de tratamento completo, ele é um pré-tratamento, ele é um tratamento preliminar, um tratamento inicial muito eficaz em função da relação custo-benefício. No entanto, é preciso que a Sanepar faça um programa para que no futuro você tenha alternativa de pós-tratamento do remanescente poluidor do reator anaeróbio. E graças a isso, a Sanepar, até hoje, é a segunda empresa do Brasil que mais coleta e trata esgoto no país. Por quê? Porque ela tinha uma tecnologia que permitia que isso acontecesse, lá nos anos 80. Tecnologia desenvolvida aqui, adaptada aqui, respeitando as condições regionais, né? Custo operacional baixo, sistema de operação simplificado, etc. E assim, essa situação foi andando. A Sanepar, eu trabalhei 35 anos na Sanepar, todos eles na área de pesquisa. Eu passei desde uma diretoria de pesquisa nos anos 80 até a divisão de tecnologia alternativa, depois foi virando um monte de núcleo de pesquisa e inovação tecnológica, núcleo de consultoria, porque daí a Sanepar dava consultoria para outros países, outros estados. Então, o modelo da área de pesquisa passou pelo menos por umas 10 alternativas diferentes. Quando eu assumi a gerência de pesquisa, o primeiro desafio era manter a gerência de pesquisa funcionando, porque o governador entrava e ele sempre tinha uma proposta de fazer redução de custo. Era cortar o cafezinho e cortar a área de pesquisa. Era o supérfluo. Eu quero contar essa história porque ela é muito interessante. O Marassi era um jornalista que trabalhava na Rede Globo. Olha, alguém está com o microfone aberto fazendo ruído, acho que é o Luiz. Se puder fechar, por gentileza. Tá. O Marassi era da Rede Globo e foi convidado para ser o gerente de comunicação social da Sanepar. E exatamente nessa época, houve um documento do presidente da Sanepar dizendo que era para pegar toda a área de pesquisa, desativar e distribuir os engenheiros para trabalhar nas áreas mais importantes, de projeto, etc. Aí eu fui falar com o Marassi, porque o Marassi era colega, amigo do pessoal lá do governo. Eu falei: Marassi, os caras vão acabar com a área de pesquisa. O Marassi disse para mim assim: escuta, Cleverson, mas eu toda hora estou vendo no jornal vocês publicando pesquisas que estão desenvolvendo. Você tem os recortes disso aí? Tem. Eu falei: tenho todos os recortes, e além disso eu tenho também as fitas de videocassete em que a gente gravava as entrevistas feitas na televisão. Isso tudo foi encaminhado para o Marassi. Ele pegou e fez um cálculo de quanto custaria a Sanepar comprar esse espaço de imprensa no dinheiro para fazer uma propaganda. E chegou à conclusão que o espaço que nós conquistávamos gerava um valor para a Sanepar ao redor de 5 milhões de reais por ano, que era um pouco mais do que o orçamento da área de pesquisa. E aí ele disse assim:
uma matéria do jornal dizendo o Sanepar desenvolve tecnologia e tal, ela traz um benefício para o marketing da empresa maior do que dizer Sanepar é a melhor empresa de saneamento do Brasil, numa propaganda comercial. Então, com base nesse argumento, o que eu acho que mostra o que é a criatividade da área de pesquisa, a pesquisa não foi desativada, a área de pesquisa da Sanepar. Tá? Bom, a partir daí, essa área foi se desenvolvendo, gerou um mundo de informações, e com esse mundo de informações, ela tem aplicado isso. Olha, eu tenho a honra de dizer que nos últimos 6 anos, a Sanepar consecutivamente ganhou o prêmio de primeiro lugar da empresa mais inovadora do Brasil na área do saneamento, em 6 anos consecutivos. Com um investimento que é menos do que a Sanepar gastaria com propaganda, entendeu? Então, veja que o investimento em saneamento é bastante interessante. Quando terminou o Prozab, eu era gerente de pesquisa, e daí eu fiz o seguinte, eu procurei a Secretaria de Ciência e Tecnologia e fiz uma proposta, vamos criar um fundo estadual de pesquisa para financiamento do saneamento aplicado. Tá? Nesse fundo, a concepção era o seguinte, a Sanepar colocava R$1 e a Secretaria de Ciência e Tecnologia colocava outro. Gerava-se um fundo, aí seguindo o mesmo critério do Prozab, nós fazíamos uma pesquisa interna, Sanepar, de demanda tecnológica, fazíamos uma lista de o que eram os temas prioritários de pesquisa e era aberto um edital. Aí as universidades, Instituto de Pesquisa e tal, apresentavam suas propostas e a gente conseguia, aí no final, era de 2 em 2 anos, no final de 2 anos a gente fazia sempre um livro que falava sobre as novas tecnologias que foram aplicadas. Nesse sistema era obrigatória a participação da Sanepar diretamente no conjunto da pesquisa, para garantir a aplicabilidade prática do resultado. A pesquisa seguia os critérios rigorosos que a Célia Popp estabeleceu para o Prozab, que é um nome que eu sempre gosto de registrar. A Célia Popp foi a pessoa da FINEP, a técnica da FINEP, que coordenou o projeto Prozab, e em grande parte ela contribuiu para toda a concepção e gestão desse projeto. Tá? Então, e a Célia era uma pessoa que, se você tinha um problema de ajuste orçamentário e tal, ela fazia todo o possível para resolver. No entanto, você tinha que fazer tudo certo, encaminhar o relatório na hora certa, fazer a apresentação do seminário e tal. A exigência, a cobrança que se tinha por parte dela e por parte da FINEP era enorme. E, além do que, a cada 6 meses fazíamos uma reunião de toda a rede do Prozab, em que cada um apresentava seus resultados parciais, que era aberto à crítica de todo mundo. Então, você teria vergonha de ir numa reunião dessa a cada 6 meses e chegar lá dando desculpa por que você não conseguiu fazer aquela pesquisa. Eu nunca esqueço, quando eu fui visitar o Adriano, lá em Campina Grande, ele tinha uma plaquinha atrás dele, lá, do lado de uma imagem do Padim Cisso, que dizia assim, com desculpas, ninguém publica artigos. Então, ele tinha esse quadrinho para orientar os orientados dele de como que eles deviam chegar em... Bom, enfim, voltando, a Sanepar, então, fez esse programa, e esse programa existe até hoje, né, e que permite a manutenção de uma integração muito grande das universidades públicas e privadas do Estado do Paraná com a Sanepar no desenvolvimento de tecnologias. Hoje, a Sanepar, sim, ela é ponta em muitas coisas. Por exemplo, com menos de 3% da população brasileira, a Sanepar já foi responsável pela reciclagem de 50% do lodo que era reciclado no Brasil. E hoje ela recicla 1/3 do lodo reciclado no Brasil, com 3% da população brasileira. Então, o nosso parque de reatores anaeróbios é o maior parque de reatores anaeróbios do mundo. Se você pegar por quilômetro quadrado, não tem nenhum lugar do mundo que tenha uma quantidade maior. Hoje, nós desenvolvemos muito a tecnologia do uso do biogás e do aproveitamento energético, e a Sanepar hoje é ponta, ela acabou de ganhar um prêmio como o melhor processo da utilização do biogás com secador térmico que tem lá na Etatuba. Enfim, a Sanepar tem grandes diferenciais econômicos, ambientais e sociais que foram gerados a partir do investimento em pesquisa. E eu acho um absurdo que, no Brasil, praticamente nenhuma empresa de saneamento tem uma área específica de pesquisa. Mesmo com esse exemplo que nós temos aqui no Paraná, que a gente bateu cabeça tudo que foi jeito, já expliquei para vocês o que foi a dificuldade de criar. Hoje nós temos um modelinho bem enxuto, bem direto, bem eficiente de como é que funciona uma área de pesquisa que se associa às áreas operacionais, resolvendo seus problemas, fazendo papel de janela tecnológica com o mundo, o Ricardo falou muito bem.
Não é porque nós estamos priorizando e dizendo que é importante desenvolver tecnologias nacionais que nós queremos fazer um isolamento do que acontece no mundo. Ao contrário, a gente tem que ir para fora, ver o que eles estão fazendo e, no mínimo, propor um processo de adaptação dessa tecnologia às condições brasileiras, né? O que é um absurdo é ficarmos dependentes de pacotes tecnológicos que muitas vezes custam caríssimo, mas que tem um sistema de venda muito bacana, muito bonito e tal, e que acaba, muitas vezes, prevalecendo sobre tecnologias muito mais adaptadas. Obrigada, Cleverson. Aproveitando essa tua fala, então, empresas de saneamento, sejam públicas, sejam privadas, sejam elas conforme for, se elas não têm um setor de pesquisa e desenvolvimento dentro da própria empresa, fazer essas parcerias com universidades, trazer o estudante para dentro do lado profissional, mesmo que ele não tenha esse background, né? Não esteja dentro das estações, não esteja dentro do meio de saneamento profissional. Seria uma alternativa, então, levar as dores do saneamento, da prática, para que se desenvolvam pesquisas mais abundantes. Assim, né? A empresa de saneamento tem que ter uma estrutura interna para fazer a gestão tecnológica. Ela obrigatoriamente tem que ter isso. Chame isso de área de pesquisa, área de inovação, área de sei lá. Mas a empresa de saneamento tem que ter uma área de gestão de tecnologia. E essa área de gestão de tecnologia, sob o meu ponto de vista, ela deve fazer pesquisa e deve fazer a interface com as universidades. Eu fui professor universitário minha vida inteira e sei que praticamente todos os colegas aqui também o são. Então, eu posso falar isso sem medo de estar criticando ninguém, porque eu estou criticando a mim mesmo. Se você chegar para a universidade e disser assim, olha, eu tenho dinheiro para financiar pesquisa de saneamento, o professor vai abrir a gaveta dele, vai pegar o projeto que está pronto e vai te apresentar. Então, não se trata de você financiar a pesquisa, porque não é papel das empresas de saneamento financiar a pesquisa na universidade. O papel de financiar a pesquisa na universidade é do governo. A empresa de saneamento tem papel de fomentar pesquisas específicas que venham ser benéficas, venham melhorar a economicidade da empresa de saneamento. A palavra-chave é o seguinte: se você demonstrar que a pesquisa é lucrativa, a empresa o faz. E aí eu quero dizer o seguinte: a fórmula que nós encontramos na Sanepar era o seguinte: a área de pesquisa, depois que eu passei por esse problema aí de ter que justificar a área de pesquisa por recorte de jornal, nós criamos uma política interna que é o seguinte: toda inovação tecnológica gerada pela área de pesquisa, que for aplicada na prática da empresa, você calcula qual foi o ganho econômico, o ganho ambiental e o ganho social. Esse ganho, durante 5 anos, faz parte do orçamento específico da área de pesquisa. Por que 5 anos? Porque depois de 5 anos deixou de ser inovação tecnológica. Então, a área de pesquisa sempre tem que justificar seu orçamento com base: eu estou gastando aquilo que eu gerei no passado. Então, eu posso dizer o seguinte: hoje a área de pesquisa, na Sanepar não custa mais nada, porque tudo que ela investe é aquilo que ela já economizou em projetos passados. Posso falar algo muito rapidamente, Yuri? Não falar da Sanepar, eu tive realmente muito contato com Richter, Paulo Escremin, depois o Wagner Chuchar, então eu conheço muito, e posso dizer que vocês estão na vanguarda mesmo. Inclusive, tenho participado de trabalhos com a professora Emília, lá da UEL, em que têm sido desenvolvidas algumas pesquisas aplicadas com carvão ativado e nanopartículas, que isso é vamos dizer, o que está se usando no mundo hoje. E já tem trabalhos feitos aqui no Brasil em consórcio com a Sanepar e a UEL lá de Londrina. Eu participei da banca de todo o processo de tratamento que eles estão em água, né? Que eles estão desenvolvendo, e acredito que a Sanepar vai se beneficiar muito com essa tecnologia que já foi e continua sendo outros, né, estudantes de doutorado lá e continuam fazendo trabalhos nessa área, inclusive com a participação de um professor na ativa da Escola Politécnica, na parte de engenharia química,
também uma professora de Lorena, também da engenharia química. Eles estão realmente na vanguarda, Cleverson. É um dos poucos lugares do Brasil. Aí vai também lá do Ricardo França, a Universidade Federal do Espírito Santo, na parte de água, que também há pessoas que estiveram conosco e que estão lá ensinando, pesquisando, mas nós temos visto muito pouca coisa produzida na nossa área, que é o tema que é de tratamento de água e dos resíduos. E a UEL, junto com a Sanepar, que esses projetos têm sido feitos em conjunto, ela está na vanguarda mesmo do nosso país. Eu só tenho que parabenizar vocês aí do Paraná, viu? Como você se referiu ao Wagner Schuchart, um dos grandes nomes da água na Sanepar foi o herdeiro do Richter, mas ele sempre foi muito bom porque ele bebeu de uma fonte muito boa, né? Ele foi orientado nada mais, nada menos pelo Di Bernardo, né? É um grande amigo até hoje, inclusive nós vamos juntos para o Pantanal agora em julho. Ele tem muita admiração por você e muitas vezes ele se referiu a quanto ele aprendeu no teu trabalho lá. Eu quero dizer o seguinte, tem uma pergunta que surgiu aqui no chat, né, que fala se tem novas solicitações de pesquisas nacionais ou se as novas concessionárias, pelo novo marco de saneamento, estão trazendo tudo lá de fora. Olha, eu tenho dado consultoria, tem uma empresa que chama-se CEA, Engenharia e Consultoria Ambiental Limitada, que faz assessoria principalmente para gestão de projetos de lodo de esgoto para essas empresas. Eu trabalho para três das grandes empresas de saneamento do Brasil nessa área. E a gente vê que eles sempre aceitam muito bem alternativas tecnológicas, desde que se comprove que ela é mais econômica e ela tem segurança tecnológica. Tá? Então, aquilo que foi aplicado na prática pelo PROSAB tem sido aceito. E agora, essas empresas estão começando a entender a importância de ter uma estrutura de saneamento. Eu já comecei a fazer o meu primeiro trabalho de consultoria para uma empresa dessas, uma empresa privada, por uma questão ética, não vou citar o nome, para tentar fazer a estruturação do que seria a concepção de uma área de inovação tecnológica dentro dessa empresa. Assim que eles percebam que isso vale muito a pena sob o aspecto financeiro, praticamente todas elas vão ter num período muito, muito breve de tempo, sob o meu ponto de vista. Eu queria complementar aqui dizendo o seguinte, eu tive o privilégio de trabalhar 5 anos na antiga Companhia General des Eaux, que hoje em dia é a Veolia, e eu trabalhei 5 anos na região parisiense, e tudo isso que está sendo relatado aqui pelo Cleverson e pelo Luiz, se tiver algum francês aqui que atuou nessa área de saneamento lá, nas empresas privadas, o saneamento na França é majoritariamente privado, né? Ele vai achar que a gente está falando muitas obviedades, porque as empresas francesas tradicionalmente desenvolvem suas tecnologias e comercializam para o mundo inteiro. E esses 5 anos que eu trabalhei lá, eu trabalhei num centro de desenvolvimento de processos que fica na margem do Rio Sena. São 80 engenheiros, à época eram 80 engenheiros, desenvolvendo tecnologia que seriam comercializadas pela, atualmente é Veolia, né, o nome da empresa, para o mundo inteiro. E num horizonte de 5 a 10 anos, imaginem. Então, é mais ou menos o que o Cleverson relatou com relação à Sanepar, investimento da própria empresa, mas também subsídio do governo francês, porque, de fato, dali vem um retorno financeiro fantástico. À época, eles argumentavam que 1 em cada habitante, em cada ser humano do planeta, usufruía de tecnologia desenvolvida ali pela França, seja na área de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, gerenciamento de lodo, e aí vai. E isso eu estou falando da década de 80, 90. Ou seja, a gente está discutindo coisas que já eram a realidade na Europa há 30, 40 anos, né? E a gente não aprendeu. Nós tivemos vamos dizer, um lapso de
racionalidade com a implementação do PROSAB, que botou toda a massa cinzenta, a inteligência, a estrutura de PDI do país para desenvolver tecnologia aplicada, como foi falado aqui pelo Luiz e pelo Cleverson. E hoje, na área de tratamento de esgoto, onde eu atuo mais, né, o Brasil tem suas características próprias. As tecnologias que foram desenvolvidas, a gente encontra em tudo que é lugar. Eu acabei de fazer uma consultoria para a Sanepar, para uma estação muito grande, inclusive, dentro dessa racionale de associar reatores anaeróbios com pós-tratamento aeróbio. Bom, eu estou argumentando isso porque tudo isso se perdeu por volta de 2003. Né? A questão aqui o motivo da live, a importância do ITAS, como que a gente pode recuperar essa coerência. O saneamento no Brasil está mudando muito com a nova lei do saneamento. E o saneamento no mundo ele está passando por uma mudança sensacional, que é aquela visão antropocêntrica do saneamento básico que tanto eu, Luiz, Cleverson, a gente ensinou, que era tudo que é ruim a gente coleta e afasta, né? Hoje, com a economia circular, esse movimento pela sustentabilidade, as ODS, não é isso? A visão agora é o seguinte, o que a gente pode extrair de bom, né, dos coprodutos do saneamento, né? Então, aí vem os biocombustíveis, os nutrientes que o Cleverson argumentou agora, né? Dentro da própria área de tratamento de água, o Luiz tem uma experiência gigantesca com os lodos do tratamento, né? Então, é um momento novo e nós três aqui estamos atuando muito em consultoria. O que eu percebo, a minha visão, é que quem está fazendo saneamento hoje no Brasil, público ou privado, está implementando projetos com uma visão no retrovisor e não estão olhando para esses grandes movimentos que estão alterando a maneira como o saneamento vem sendo feito nos países mais desenvolvidos. E aí não tem jeito, esse caminho inovador ele tem que se apoiar na pesquisa. E o país hoje não tem um programa de desenvolvimento de novas tecnologias, não tem. E por isso o ITAS provocou esse debate. Né? Como que a gente pode gerar, isso é política pública, como que a gente pode fomentar o renascimento de um PROSAB, obviamente modificado, dentro de novas bases, essa é a questão que está lançada. Deixa eu aproveitar esse comentário do Ricardo. O primeiro, eu queria fazer um registro. A gente está acompanhando aqui algumas pessoas que vêm participando da live, e eu vi aqui a entrada do Marcelo Nolasco. Marcelo Nolasco foi grande colega nosso aqui, trabalhou no ISAM, fez um trabalho espetacular aqui na Federal, depois foi para a USP, e hoje é um professor referência lá em atividades conjuntas, junto com a Sabesp. Então, hoje a integração da pesquisa de universidade com institutos de saneamento, com empresas de saneamento, tem sido dada pela iniciativa de determinadas pessoas, e eu queria registrar bastante aí o papel que o Marcelo tem aí em São Paulo. E quando o Ricardo se referiu à questão da visão, uma nova visão do saneamento, eu queria também destacar uma contribuição grande feita pelo Carlos Chernicharo, que coordenou o INCT ET Sustentáveis, que olhava dentro da perspectiva, a estação de tratamento dentro da perspectiva da economia circular, com a água sendo um produto a ser usado, uma matéria-prima para ser usado como alternativa de reuso, o lodo para utilização agrícola ou geração de energia, e o gás para geração de energia. E daí, respondendo à pergunta do Ricardo, eu acho que essa iniciativa do Instituto é excepcionalmente importante, e tudo se faz através da articulação política, né? Não existe nada que a gente vá conseguir fazer dentro do governo que não seja através da articulação política. Talvez voltar àquela estratégia que tivemos lá no passado, Franci, de fazer um grupo de 4, 5 pessoas. Eu acho que nós mesmo, como já pessoas que não é teu caso, que você continua na ativa da pesquisa, mas eu, por exemplo, eu já me afastei bastante da área da pesquisa como pesquisador. Eu hoje estou mais dando consultoria em como é que organiza estruturas para a organização de pesquisa e de aplicação prática das pesquisas nas empresas. Mas eu acho que a gente podia tentar formar talvez uma comissão, um grupo,
que tinha que identificar interlocutores em Brasília, né, ou talvez através do Congresso Nacional, ou de contatos específicos em FINEP, CNPq, Ministério de Ciência e Tecnologia, para que a gente possa pedir uma reunião e lá fazer mais ou menos um relato que nós estamos fazendo aqui, qual foi a importância do PROSAB e quanto que o Brasil ganharia retomando um programa desse, né? Eu acho que até podíamos usar um argumento político de que, assim como foi no governo Lula que o PROSAB terminou, podia muito bem ser no governo Lula que o PROSAB podia ressuscitar. Eu acho que o governo Lula está devendo isso para a população brasileira. Sim, sim. Gente, eu voltei... E já me disponho, se quiserem fazer um grupo desse, eu já estou dentro, eu concordo em participar. Cleverson, muito bom seu comentário, né? Até voltei como representando o ITAS. A gente conversou muito sobre essa questão, e uma das decisões do ITAS ser uma associação sem fins lucrativos é exatamente, a gente quer fazer o que o PROSAB faz, mas a gente quis se desvincular com a questão da política para que a gente não perca todo esse legado que a gente quer voltar a trazer, e sim, a gente já está mexendo esses pauzinhos, esse é um dos intuitos do ITAS, porque é exatamente isso. Vocês querem falar de saneamento? Então, faça o saneamento ter um outro olhar, né? A gente fala assim que 1 mais 1 vai ser igual a 2, não importa para quem, né? Então, o que o ITAS quer fazer? Por isso que a gente começou o PROSAB, o título da live é que o PROSAB é um estudo de caso que deu muito certo. Então, a gente quer voltar, por isso que tem essa galerinha aí. Depois, gente, nosso site está aí, eu vou deixar o link para vocês verem, as pessoas lá, o nosso time, com essa gana de, tipo, vamos fazer funcionar. Então, o ITAS, ele tem professores, o Ricardo é o vice-presidente, a gente tem várias cadeiras, um pessoal aí de apoio para a gente da saúde pública. E por que ele tem muitas câmaras técnicas? Exatamente por isso, a gente entende que o saneamento... eu não posso ser... eu sou da cadeira disso, mas também sou daquilo, eu não entendo nada. As câmaras técnicas têm que ser representadas por especialistas. Por quê? Porque a gente consegue, sim, o Brasil pode falar, a gente tem pessoas aqui muito sábias, né? Eu faço questão de reforçar isso. Os livros da Coqueiro de Bernardi, você vê eles sendo citados lá fora. O Ricardo França, citado pelo Metcalfe, né? O professor Cleverson, 21 livros. A gente tem uma galera aí, tem pessoal também profissional. Então, essa ideia, assim, por isso que eu falo da questão do ITAS, que unidos a gente consegue ir longe, porque a ideia, assim, é fazer o que você falou, Cleverson. A gente só teve essa questão do cuidado de não ser linkado a um governo, porque a gente não sabe o amanhã, e a gente não quer perder isso. A gente não quer perder, né? Desculpa, gente, esse comentário, eu achei importante fazer, né? O Marcelo Nolasco também é do ITAS, tá? É importante aí que ele é uma referência na FAPESP, né? Referência aqui na USP. É uma referência, né? A galera conhece aí ele, ou seja, a gente está juntando a galera com essa gana aí de vamos junto. É isso. Pode continuar, gente. Desculpa. Obrigada, Dai, pelo seu posicionamento. Alfonso, se você quiser fazer a pergunta agora. Ok. Considerando-se a atual situação de escassez de água e da qualidade dos nossos mananciais e a necessidade do reuso, o que pode ser feito para juntarmos todos esses conhecimentos em termos de Brasil, e que não são pouco, para trabalharmos e que isso se torne uma realidade efetiva? Não sei se eu fui claro. Não. O Luiz tem um conhecimento, cada um tem um conhecimento. O que está nos faltando é juntar isso e, como diz, chegar nós temos chegar na política. A tecnologia nós temos que buscar a política, o social e o mercado para levarmos à frente esse combate à qualidade das águas e à escassez. O que pode ser feito? Bom, talvez o Bernardo começa lá, eu queria falar depois, ele vai falar provavelmente de tratamento, eu quero falar de conservação de mananciais. Bom, nós, de certa forma, Alfonso, estamos fazendo reuso indireto não programado de água. Haja vista aí a quantidade de mananciais usados
para fins de abastecimento, com uma série de riscos à saúde da população que utiliza dessa água. A Hidrosan elaborou mais ou menos, nos últimos 7, 8 anos, cerca de 34 planos de segurança de água, desde estações de tratamento de água muito grandes para comunidades, aí podemos até citar caso de Salvador, fizemos várias cidades no Rio Grande do Sul, aqui no estado de São Paulo, Minas também, que já terminamos, estamos atualmente fazendo em Rio Claro, São Carlos, os planos de segurança da água, já fizemos para Jundiaí, Limeira e muitas outras cidades aqui no estado de São Paulo também. E, por incrível que pareça, né, nós estamos fazendo, às vezes, um reuso, inclusive, de água de lavagem de filtros in natura. Se nós olharmos um pouco o que representa os filtros numa estação de tratamento de água, em que você tem a coagulação, floculação, decantação ou flotação, seguida da filtração, é a maior barreira sanitária para micro-organismos patogênicos. E concentra-se isso na lavagem e ela é retornada diretamente, sem qualquer tipo de tratamento, para o início da estação, com um acúmulo desses micro-organismos, que vai aumentando a densidade deles. E isso é uma prática comum. Nós temos batido muito nisso, em todos os planos de segurança da água, após avaliar muito bem os usos na bacia hidrográfica, onde está o manancial e seus tributários, né? E nós vemos muitas situações em que as estações funcionam mal, desde o início até o final, que muitas vezes se esqueceram da qualidade da água, por incrível que pareça. Projeta-se ou compra-se uma estação, eu nunca vi comprar estação, mas se compra estação pré-fabricada, modulada, não sei os nomes que se dão por aí, sem se conhecer a qualidade da água bruta que se vai tratar. É incrível isso. Mas nosso país, infelizmente, está com esse tipo de política de aquisição de estações de tratamento de água, que às vezes não tem nada a ver com a água que vai ser tratada. E também só queria ressaltar, alguém comentou aí também a associação de diversas instituições aqui do estado de São Paulo com a Sabesp e a FAPESP. Realmente é a outra iniciativa que eu tenho visto com bons olhos. Eu tenho acompanhado os editais quando sai, porque como eu trabalhei 4 anos na FAPESP como coordenador de engenharia na década de 80, por isso que eu falo que eu sou antigo, né? E eu recebo todas as informações e tenho acompanhado. Alguém mencionou aí, realmente, há trabalhos muito interessantes sendo realizados junto com algumas instituições. Eu me lembro do ITA participando disso, através de um ex-orientado meu de doutorado, que infelizmente sofreu um acidente e veio a falecer há uns 5 anos atrás, mais ou menos, Marcelo de Júlio. E de outras instituições que têm participado, a própria USP de São Carlos tem participado, a Unicamp também, alguns ex-alunos nossos que estão ainda trabalhando, estão ainda na universidade, né? E estão realmente fazendo isso. Mas você ficou bem lembrado aí da FAPESP, viu? Eu agradeço aí. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre essa pergunta, a provocação feita pela Afonso, né? O tratamento de água começa na gestão do manancial. E a empresa de saneamento, ela não é responsável pela gestão do manancial, mas ela também não pode ser irresponsável pela gestão do manancial. Então, a empresa de saneamento tem que buscar qual é o seu papel. Não pode uma empresa dependente da matéria-prima ser tão displicente com relação a como é gerida essa sua matéria-prima.
O que acontece normalmente no Brasil é o seguinte: as cidades fazem um sistema de captação de água, aí elas vão crescendo em cima do sistema, em cima da bacia hidrográfica, essa captação fica obsoleta, daí ela desativa aquela captação e faz uma mais longe. E esse processo vai se repetindo, né? Nós tivemos uma intensa rede de pesquisa aqui no Paraná, não era ligada ao Prosab, mas era uma rede estadual de pesquisa, que focou na questão da gestão de mananciais, porque aqui no Paraná nós começamos a ter gravíssimos processos de eutrofização em duas barragens, que abasteciam a região metropolitana de Curitiba, que era a barragem do Passaúna e a barragem do Iraí. Ambas com booms de algas, situação terrível, emergencial. Na época, pedimos socorro para o Luiz, ele veio, nos ajudou bastante aqui para tentar achar soluções, mas eram, nesse caso, soluções emergenciais. Depois que passou a crise, nós começamos a estudar, então, como que se comportam os mananciais de Curitiba e como que a gente podia estabelecer uma regra para fazer essa preservação. Então, vamos lá. A questão das matas ciliares, elas são absolutamente imprescindíveis sob o aspecto ambiental. No entanto, elas têm bastante limitação como uma forma única, exclusiva e sem estar associada a outros problemas em relação à qualidade de água. Então, primeira coisa é que a existência da mata ciliar, embora seja imprescindível, fundamental e tenha uma enorme importância, não é ela que resolve o problema da qualidade da água. Então, não adianta dizer, tem mata ciliar, tá bom. Não está. Uma pesquisa que fizemos aqui na região sudoeste do Paraná, avaliando a eficiência de mata ciliar com relação a outros fatores, nós chegamos à conclusão que em solos, especialmente em solos em ambientes de mais alta declividade, o uso de montante é o que determina a qualidade da água e não a existência da mata ciliar. Por quê? Se você tiver um uso de montante sem sistema de controle de erosão, com agricultura intensa, quando tiver erosão, o fluxo de água vai ultrapassar a mata ciliar e vai chegar no rio, né? Então, o que vai determinar a qualidade, claro que a mata ciliar vai reduzir um pouco esse poder poluidor, mas vai reduzir um pouco, mas o grande fluxo vai chegar até lá. Então, é muito importante que existam planos de gestão de mananciais. E esses planos de gestão de mananciais, eles têm que evoluir. Por incrível que pareça, o que eu vou falar agora é a coisa mais absurda do mundo, mas, no passado, a única forma que a gente tinha de regulamentar mananciais de abastecimento para evitar a concentração de população era fazer com que o tamanho do lote fosse grande. Então, manancial de abastecimento, então, o lote tem que ter 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, 5, 10 mil metros quadrados. O que aconteceu? À medida que a cidade cresceu, você guardou algumas áreas que você só podia fazer um loteamento com um lote de 5.000 metros quadrados, 10 mil metros quadrados, portanto, absolutamente antieconômico, não tinha nenhuma economicidade, e daí ficava aquele monte de área de barriguinha para cima, em que o proprietário dava pouca importância, porque ela tinha basicamente nenhum valor econômico, um baixíssimo valor econômico, para invasões. Então, essas áreas acabaram se transformando em grandes áreas de invasões. E, por incrível que pareça, até hoje o Estado brasileiro não entendeu ainda que não é tamanho de lote que vai regular esse problema. Mesmo porque, se você faz um lote de 5.000 metros quadrados, vai morar a mãe, vai morar a sogra, vai morar o tio e tal, e, de repente, tem uma comunidade morando ali dentro, e jamais o Ministério Público vai entrar com ação para derrubar 10 casebres que estão em cima de uma área, na área periurbana de uma cidade. Então, hoje, com todo o cabedal tecnológico existente, a capacidade de interpretação do meio que nós temos, você manter ainda regulamentações que se foquem em tamanho do lote é um atraso secular. E, além disso, existe uma outra questão de bastante importância, que os mecanismos de preservação, eles têm que considerar, sem dúvida nenhuma, o interesse do proprietário da área. Então, se eu sou proprietário de uma área no meio rural, ou numa área periurbana, um manancial de abastecimento, é muito importante que nas políticas públicas de preservação eu seja remunerado, de alguma forma, pela preservação que faço. Por exemplo, facilitando a aprovação, por exemplo, de condomínios, né, que possam fazer um planejamento adequado e garantir coleta, tratamento de esgoto e, quem sabe, até transposição de bacia, como existe em vários lugares, mas que você garante que na área que existe um condomínio, aquilo vai ser gerido de uma forma adequada. Então, nós temos que parar com os preconceitos do passado, que você não pode ter condomínio, que você não tem que se preocupar com
o interesse do proprietário da área, etc., para que você faça esses processos de gestão de mananciais. Então, é muito importante que as empresas de saneamento comecem a entender que elas têm uma responsabilidade sobre isso e saber como é que elas podem se focar, como é que elas podem se organizar. Sob o nosso ponto de vista, as nossas pesquisas mostraram que o mais interessante era a elaboração de planos de manejo de bacia associado a sistemas interinstitucionais de gestão. A gestão tem que ser feita, o responsável é o órgão de meio ambiente, no entanto, a empresa de saneamento tem que estar verificando se aquilo está acontecendo, com uma entrada direta junto ao órgão de meio ambiente, para que essas áreas sejam consideradas áreas de ação prioritária do órgão ambiental e também junto ao Ministério Público. Bem, eu queria saudar algumas pessoas queridas que estão aqui participando, né? Eu queria saudar a Thaís Aires, que está participando lá do Canadá, fez o mestrado aqui, foi para lá fazer doutorado, hoje está cheia de alunos lá, né? Um orgulho para nós, né? Quando a gente vê os nossos alunos assim batendo asa e conquistando, né, espaços significativos. Citar aqui o Fernando Mortara, que falou que entrou tarde, deve ter ficado agarrado aí nos engarrafamentos de São Paulo. A Milena Deolindo, que trabalha na Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui do Espírito Santo. Pedro Galvão. Pedro é um dos não vou dizer que é youtubers, né, influencer, mas ele tem mais de 20 mil contatos, se eu não me engano, no LinkedIn, e está presente em todos os eventos, né, relacionados à tecnologia de saneamento. Também a professora Marisleide Souza, que eu tive a oportunidade de ver aqui. Bom, eu tenho trabalhado muito com o reuso de água, e quando essa pergunta chegou aqui, eu me lembrei do nosso querido amigo Adriano Van Handel, que é professor lá da Universidade Federal de Campina Grande. Queria desejar a ele muita saúde nesse momento. E ele tem uma frase interessante, ele diz: você pode me dar o pior esgoto que você encontrar na face da terra, que eu sei transformar na melhor água mineral francesa. Né? Então, existe tecnologia para tudo. A questão é qual é a tecnologia apropriada para a nossa realidade. E nós três aqui, eu, Luiz, Cleverson, há muito tempo a gente batalha dentro dessa lógica. Né? Qual é a realidade apropriada para o nosso país, para as diversas regiões? Tem um país muito diferente, tem o frio, tem o quente, tem o seco, tem o molhado, e em cada caso é um caso. Né? Eu queria só abordar o seguinte, o futuro. Eu acho que é o propósito aqui do nosso instituto. Né? O saneamento está mudando muito, nós estamos falando de sustentabilidade, de economia circular. Alguém aí já ouviu falar do conceito de inovação frugal, que é algo que a gente ensina sempre aqui nos nossos programas de pós-graduação. O país líder no mundo hoje em dia é a Índia em inovação frugal. É aquela coisa, você pode chegar aonde você quiser dirigindo uma Ferrari, mas você pode chegar lá também dirigindo um Kwid. Né? A diferença de custo, de preço é imensa, mas a funcionalidade é igual. Talvez não tenha tanto charme. Talvez não tenha tanto charme, mas você vai chegar. E o saneamento é a mesma coisa. Luiz, aqui no interior do Espírito Santo, teve uma empresa que conseguiu vender algumas ETAs utilizando membranas de ultrafiltração. Estão todas lá abandonadas, tá? Porque simplesmente ninguém sabe operar. E se quiser trocar a membrana, vai ter que gastar uma fortuna. Tá? É o exemplo típico de uma ótima tecnologia colocada no lugar errado, e, portanto, não é uma tecnologia apropriada. A questão é a seguinte: temos operadores privados, temos operadores públicos hoje no Brasil. Como adequar os novos empreendimentos de saneamento
a um futuro que está chegando, está batendo aí na porta, né? Então, economia circular, inovação frugal, sustentabilidade, tem todas as ODS aí, e a gente precisa falar essa nova linguagem, né? E o que eu tenho visto nas consultorias que eu faço são muitas empresas olhando para o passado, fazendo um saneamento do século XX, centralizado, antropocêntrico, dispendioso. E o pior, Cleverson citou os reatores UASB aí, que o Brasil virou líder nessa opção tecnológica de tratamento, né? Hoje há uma barreira gigantesca. Muitas empresas, Cleverson, estão evitando utilizar os UASB por questão de mau cheiro, por questão de corrosão, e estão relegando a segundo plano o consumo de energia, por exemplo. Hoje passou a ser algo que é menos importante do que um processo na justiça, uma perseguição do Ministério Público por conta de odor. Então, nós perdemos aquele avanço e estamos, de novo, sendo soterrados por um conjunto de argumentos que nos impõem a compra de pacotes tecnológicos mais caros, que consomem mais energia e que são mais impactantes do ponto de vista ambiental. Estamos voltando a um cenário de dependência tecnológica que era característico do Brasil, o Luiz sabe muito bem, na década de 80. Então, isso é preocupante. Como que a gente pode resgatar um trabalho coordenado da inteligência brasileira em prol de desenvolvimento de soluções apropriadas à nossa realidade? Nós perdemos isso. E aí a sugestão do Cleverson é interessante. Quem tiver como atuar no sentido de chegar aos canais que decidem para resgatar iniciativas desse tipo. Nós somos os três aqui, nós chegamos a viver num Brasil onde a pesquisa era competitiva. Então, os colegas de São Carlos, mais famosos, conseguiam acesso aos editais do CNPq com mais facilidade. Nós, aqui no Espírito Santo, estado pequeno, mais pobre, era mais difícil. Aí veio o PROSAB e conseguiu nos inserir, e muitos outros grupos menores emergentes. Então, tinha esse condão de integrar grupos fortes, grupos emergentes. Hoje em dia, a gente voltou ao panorama da pesquisa competitiva. E aí, o Luiz colocou muito bem, quem tem mais artigo A1 acaba recebendo os dinheiros do CNPq, e eles sempre vão para os mesmos lugares, onde estão os grupos mais fortes. E aí a gente perde essa amplitude, que o Brasil é um país continental, perdemos grupos emergentes, e é lamentável. Então, como resgatar? Esse é o propósito do ITAS, por isso ele surgiu, para tentar resgatar o que foi feito pelo programa PROSAB. A ideia, obviamente, o PROSAB passou, mas há como aproveitar muita coisa que foi utilizada naquela ocasião. Obrigada, Ricardo. Professor Luiz, pegando esse gancho da fala do Ricardo, como as nossas águas elas estão sempre em mudança, né? Porque a gente está utilizando, os mananciais estão sendo modificados, e nos seus livros sempre tem, você sempre cita testes, pilotos. Como você enxerga se a pesquisa não mudar, como você enxerga como que a gente vai conseguir colocar novas tecnologias ou implantar tecnologias de forma melhor para mudar o panorama no nosso país? Bom, o Cleverson falou sobre a gestão do manancial, que é uma das maiores preocupações que nós temos. Não existe, Cleverson, é difícil porque quem gerencia a parte de contaminação, poluição dos mananciais, o usuário da água não tem o poder de alterar, por exemplo, o lançamento de esgoto, um efluente de uma estação de tratamento de esgoto, que acaba enriquecendo o curso d'água aí com nitrogênio, fósforo, mas principalmente o nitrogênio amoniacal, e de uma hora para outra,
nós estamos numa situação que, como você vai remover o nitrogênio? Porque senão o cloro que você vai usar na sua estação, né, ele vai se combinar com o nitrogênio amonacal e vocês ficam com uma cloramina que muitas vezes é muito pouco eficiente. Haja vista que nós estamos, se tem amônia, não se transformou em nitrato e tampouco em nitrito, é uma contaminação por esgoto sanitário. Então, há uma grande possibilidade que tenhamos aí os micro-organismos patogênicos, protozoários, que dificilmente o cloro inativa, como o criptosporídeo, a giardia, e tem aparecido muito em vários sistemas de abastecimento que nós temos trabalhado, essa questão da amônia, que hoje, com tudo que há aí, para cada miligrama por litro de amônia, nós já estamos falando aí de umas 8 miligramas por litro de cloro como Cl2. Isso fora se nós tivermos matéria orgânica, que geralmente tem quando o esgoto é lançado no curso d'água, que vai consumir também cloro, além de outros metais e etc. Mas, enfim, como que se resolve isso? Porque nós estamos preocupados com a água. Então, geralmente, nós vamos atrás de amostras de água representativas da época de chuva, pelo menos, e da época de estiagem. Porque se um esgoto continua sendo lançado num curso d'água tratado ou não, na época de estiagem, a vazão do curso d'água diminui. Em geral, é assim o que acontece. E a concentração desses contaminantes, não, porque a vazão de esgoto continua, às vezes, até aumentando. Então, vocês acabam tendo alguns contaminantes de origem química, biológica ou microbiológica, que têm causado esse reuso que eu mencionei. E não há o que fazer, viu, Cleverson? Aqui, pelo menos no estado de São Paulo, tem os comitês das bacias, etc., etc., e, infelizmente, o poder de ação em cima de quem está lançando é muito pequeno. E quem está ajusante não tem o que fazer. Então, nós temos proposto agora, volta aí as instalações piloto, que nós temos feito em várias estações, quando nós temos dúvida. Se nós temos dúvida sobre o uso da bacia, do solo da bacia, e muitas vezes eles mudam de uma hora para outra. Você tinha a pastagem, de repente, aquilo foi tudo mexido e se tem soja, cana, que demanda uma quantidade de inseticidas, pesticidas e os herbicidas da vida. Então, nós temos um problema de contaminação orgânica, além de isso exigir, não deixa de exigir um tratamento adicional. Aí vem o carvão ativado aí do nosso amigo Afonso, que não tem opção. Eu não sei se vocês acompanharam o problema do tolueno a semana passada no Rio de Janeiro. Até a Ângela esteve lá para dar uma consultoria, assessoria para eles, que eles tiveram. Felizmente, eles conseguiram detectar rapidamente o que era o tolueno. Mas pararam a estação, de uma hora para outra, deixaram de atender 5, 6 metros cúbicos por segundo. Então, vocês imaginam o caos que estava em Niterói, algumas partes aí, saiu na televisão, a gente pode mencionar sem problema nenhum. Verdade. Então, fora esses lançamentos contínuos que nós observamos de esgoto, tem essas anomalias incríveis que afetam demais a qualidade da água. Aí, Yuli, há necessidade de ir para o laboratório estudar, detectar o que está aparecendo e como remover. Quando a gente não sabe exatamente o que é e tem dificuldade, porque se não tiver um espectrômetro de massa com uma biblioteca muito boa,
e gente capacitada para operar um espectrômetro de massa, né? Porque aí não é tão simples. E se não tivermos isso, nós vamos partir para uma medida de um parâmetro meio genérico, que é o carbono orgânico dissolvido ou carbono orgânico total. E aí estudar processos de oxidação e de adsorção, que não é qualquer carvão ativado, porque hoje se compra carvão ativado por leilão. Mas quais são as moléculas que estão presentes? Quando vocês têm uma concentração elevada de agrotóxicos, por exemplo, existem as moléculas de vários tamanhos. Então, tem carvão que funciona e tem carvão que não funciona. Mas como se compra em leilão e por preço, provavelmente vocês compram um carvão que não funciona por causa dos microporos, os mesoporos, macroporos. Então, a capacidade absorptiva do carvão varia muito. Então, precisa ir para o laboratório estudar. Não há outra opção. Não tem como assumir, como assumir dosagem, por exemplo, de um carvão pulverizado, de um determinado... Você tem uma variedade enorme de carvões no nosso mercado brasileiro. Já teve caso a gente estudar 12 tipos de carvões diferentes, buscando um que conseguisse remover o carbono orgânico. Então, não tem outra forma, viu? A forma que eu vejo, por isso é que a formação, eu defendo muito isso, né? Que eu venho da universidade, mas sempre estive presente nas estações de tratamento de água, trazendo os problemas que eu via nas estações para a universidade. E estudar, montava piloto e realmente estudava aquele assunto. Eu não vejo outra opção. Nós temos que precisar ter essa formação, também um pouco científica, para entender o que está se passando com o manancial e como remover esses contaminantes. Sim, sim. Professor, é muito boa a live, né? Eu já estou aqui deixando para vocês o convite para a parte 2, né? Para todos vocês aí. Foi exatamente isso que o professor falou. A gente, por exemplo, no ITAS, a gente tem uma cadeira que a pessoa está lá na Universidade da Califórnia, né, San Diego, né, que vai falar sobre a questão dos contaminantes do neurodesenvolvimento, várias outras coisas. O professor falou assim, que muitas vezes você tem que realmente fazer um piloto, você ir fazer um estudo, e a gente não vê mais isso, a gente vê velocidades, né, mas tem essa parte técnica. E o que o ITAS, na verdade, ele veio? A gente quer linkar a tecnologia aplicado, por exemplo, o professor Ricardo, ele falou da questão de reuso, mas ele falou muito pouco que ele é um dos especialistas também com essa questão do reuso de lodo também, sabe? Ele já monitorou diversos trabalhos de você usar, por exemplo, parte do rejeito de determinadas, sei lá, das empresas de aço, e você usar para poder fazer a questão do reuso, coisas que lá fora já são feitas há muitos anos, né? O professor Nolasco, que já está sendo convidado aí para a próxima live, ele vai falar sobre isso também. Então, essa ideia que a gente quis dar, essa mexida para vocês, para que vocês entendessem qual que é o propósito dessa união, né? Que 1 mais 1 é o que eu falo, vai ser sempre 2. Sim, o ITAS está começando, a gente liberou o site ontem, foi recorde, gente. Em menos de 20 horas, a gente já tinha quase 2.500 pessoas linkadas. Sim, a gente está precisando do apoio, né, dos patrocínios e tudo. Porque qual que é a ideia? A ideia é a gente fomentar isso. A gente tem um grupo jurídico muito forte, tá? Então, pessoal de empresa... você consegue, na verdade, reverter, né, a parte como imposto e tudo, porque se a gente não der as mãos, a gente está vendo o saneamento indo água abaixo. E então, é sobre isso que o ITAS vai. A gente vai fazer outras lives, a gente logo vai estar lançando os nossos podcasts no Spotify e tudo isso. Eu agradeço a presença do pessoal, faço um novo convite a todos, Luiz de Bernardo, né, que é muito bom te ouvir, professor, é emocionante. Ele sabe, né, que eu não choro
de emoção, mas quando eu ouvi pessoalmente, meu olho encheu de lágrima, porque é um sonho, gente, conhecer essa galera. E eu fiquei distante na live, eu tô com dengue, né? Já tô quase bem, mas eu não tô muito boa, né? E eu queria agradecer. Já vou adiantar para vocês que a gente vai ter lives de temas específicos. A Yulia é uma especialista em microbiologia, vocês vão ouvi-la falar aí, vocês vão ver que ela só é novinha, mas sabe muito. O Afonso e a galera. E é sobre tudo isso, né, que a gente quer falar. Fica o convite. O pessoal, eu acho que pode aí dar suas últimas palavras, né? Enfim, eu agradeço mesmo, gente. Muito bom, muito bom. Foi uma live. Indique, gente, vai ficar o link lá no site. Para quem não assistir, não assista. Pega trechos, fomente isso no LinkedIn de vocês, nas redes sociais de vocês, porque as concessionárias têm que ouvir e a gente quer fazer o que o Cleberson falou. A gente quer que cheguem quem caneta. A gente não caneta, mas a gente tem voz. Então, usando a voz que a gente tem para trazer de novo isso para a universidade, a gente tem voz, a gente tem acadêmicos, a gente tem profissionais, e é isso que a gente quer fazer, a gente quer marcar. E último comentário, desculpa, gente, eu ouvi semana passada muita gente falando que acha que não vai acontecer o marco do saneamento, né, baseado no que está na Agenda 2030, que daqui dos próximos 10 anos não vamos ter. Se a gente olhar o cenário, ok, só que a gente pode pensar além, sabe? A gente pode ser otimista e fazer valer, porque o saneamento é dignidade, é higiene, saúde, tudo. Então, vamos reverter, né, o país que o asfalto vale mais do que saneamento. Mas, para isso, a gente precisa da união. E é isso que nossa primeira live quer mostrar. A gente vai ter outras já. E eu queria agradecer e ficar com vocês. Desculpa aí, gente. Mas foi muito bom. Aprendi muito, viu? Começar aí, Yuli, Afonso, vai a ordem aí, gente, pode seguir. Quer começar, Yuli? Então, obrigada pela oportunidade, né, de conversar com os 3 maiores nomes do saneamento no Brasil, nessa oportunidade única. Muito bom mesmo encontrá-los aqui, ter essa conversa tão importante para o nosso futuro científico no Brasil. Espero que outras pessoas que estejam nos ouvindo se engajem em pesquisas também, empresas de saneamento que ainda não têm esse mote, que venham a ter, que encontrem na pesquisa um norte mesmo, né, do como a gente pode melhorar esse panorama e alcançar aí o marco do saneamento, de repente, em 2030, que é o nosso objetivo. Muito obrigada mesmo. Afonso? Eu agradeço e podem ter certeza. Essa live vai ficar para os anais da história. Não tem a menor dúvida. Nós simplesmente estamos iniciando no ITAS, em conjunto, um trabalho, como diz o Andreoli, como diz o de Bernard, e como reafirma o Franci, que é um dos idealizadores do ITAS. A união das cabeças, a união das experiências. A união, nós temos o cabelo branco para quê? Então, cabe a nós transmitirmos isso para esse pessoal novo, como a Yuli, que vai em frente ao que a gente já conhece, para eles não terem que reinventar a roda. E este é um dos objetivos do ITAS. Então, eu tenho certeza absoluta que esta live vai ficar para a história do saneamento no Brasil. Foi o pontapé inicial para que haja uma conversação global brasileira de soluções para a água. Muito obrigado. Bom, eu queria falar também, Daiane, muito obrigado aí pelo convite, parabéns pela iniciativa, você e o Ricardo aí pela organização do ITA e pela organização desse debate. Foi uma honra muito grande participar da discussão, e sempre que eu estou junto de nomes como Franci, de Bernardo, eu lembro do meu pai. Ele dizia para mim sempre assim: una-se aos bons e seja uma exceção. Já anotei a frase, viu? Vou fazer um post com ela. Una-se aos bons e seja uma exceção. Desculpa, gente. Ricardo, meu professor. Tá, eu vou deixar o Ricardo por último, para ele fazer um fechamento global, né, Ricardo? Mas dizer que foi um grande prazer para mim, viu, Daiane?
Infelizmente, eu atrasei vocês, né? Porque eu fiquei fora essa parte da semana. E quando a gente queria a semana passada e tudo mais, eu estava realmente muito corrido. Não tem problema não, professor. O senhor vai nós pagar não paramos, né? Tem gente que sempre me pergunta, mas o que você fez depois que você aposentou? Falei, estou trabalhando mais. É isso que está acontecendo. É uma demanda muito grande que existe. Nós temos visto coisas atualmente que a gente não acredita. Eu não acredito nas estações de tratamento de água atuais que não estão dando conta de tratar as águas que foram piorando com o tempo, em termos de qualidade. E um tratamento convencional, de ciclo completo, como se tem, né, não está preparado, às vezes, para tratar uma água com contaminantes os mais diversos possíveis. E isso tem acontecido muito conosco nos últimos anos. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre tratamento de água, porque eu sou um apaixonado desde a época da graduação. Meu pai tinha uma construtora, ele achava que eu ia fazer engenharia civil, ele ficou feliz. De repente, ele me viu voltar para hidráulica e saneamento, que ele não sabia o que era aquilo, que ele queria que eu fosse lá calcular as coisas de estrutura para ele, etc., né? Aí acabei ficando na universidade. Mas eu tenho certeza que ele ficou feliz com o meu caminho. E deve estar feliz ainda de me ver de vez em quando. Né? Te agradeço muito, viu? Até uma próxima. Estarei sempre disposto a colaborar quando precisarem. Ô, Daiane, olha que maravilha, né? A Daiane é presidente do ITAS. O ITAS nasceu dessa ideia da gente resgatar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação na nossa área, né? O ITAS é pequenininho ainda, mas a ambição é essa, resgatar algo que a gente já teve e perdeu. Eu queria só dar um exemplo aqui do PROSAB, o quão ele foi importante, né? Eu fui um estudante de engenharia muito sem dinheiro, lá no Rio, e eu me lembro que eu fiz um esforço danado para comprar um livro que era do Jordão, primeiro livro de tratamento de esgoto, né, da primeira edição. E eu me lembro de ter encontrado o Jordão muito de longe, né, lá na UFRJ, e para mim era um ídolo, uma pessoa assim, inatingível. E depois o Jordão veio assim. Também? Não era o Jordão e Constantino? Jordão e Constantino, exatamente. Então, aí, com o PROSAB, o Jordão virou colega. Era consultor, pesquisador, mesma coisa do Luiz, aqueles primeiros livros que o Luiz lançou, inatingíveis, né? E aí a gente acabou integrando gerações anteriores com a minha época que estava chegando, né? E depois, mais para o final do PROSAB, muito mais gente jovem chegando. Então, é o repasse de conhecimento entre gerações, né? Que foi uma das virtudes do programa. O Cleverson, eu já acompanhava ele com esse negócio de lodo, era um maníaco assim, para usar o lodo na agricultura, falava quase que sozinho no Brasil, né, Cleverson? E depois a coisa foi difundindo, e a gente precisa resgatar. Para mim, eu queria deixar aqui gravado meu profundo agradecimento e toda a admiração por vocês dois. Para mim, ombrear vocês no PROSAB foi realmente um privilégio, né? E ter vocês aqui nessa live aqui do ITAS também é uma contribuição para a gente tentar resgatar essa coisa que todo país tem que ter, que é a vontade de desenvolver soluções para os seus próprios problemas, né? Verdade. E nós já atuamos nisso e precisamos resgatar. Então, muito obrigado a todos que participaram aqui, tem muita gente contribuindo aqui no chat, né? Para nós também foi um privilégio.
Eu devolvo a palavra aqui à Daiane. Muito obrigado. Gente, é uma emoção, né? Estou até emocionada aqui, porque é um propósito, né? A ideia foi do Ricardo. Embora eu esteja na presidência, ele está do nosso suporte. E a gente pode sim fazer a diferença. Eu acho que é uma questão de legados, né? E que nem o de Bernardo, a filha dele foi para a área, né? A Ângela, que é a nossa referência em PSA, Plano de Segurança da Água. Eu já tive oportunidade de fazer projetos com ela. Quem conhece sabe, né? Não adianta falar que é referência. A Ângela, o de Bernardo passou para ela, o Ricardo também, né? Tem lá a filha no pé da engenharia, né? E a gente está tentando difundir isso, porque a gente não quer perder, né? E eu fico muito feliz aí com a presença de vocês. O Ricardo aí, ele é um mentor para mim, e o legal é que ele pratica o que ele faz, tá? Se você for na casa dele, você vai ver que lá, tudo lá é reuso, é colocado. A gente vai subir no site um projeto dele, que é a coisa mais linda, que é os banheiros, né? Para esse lugar que não vai chegar. A gente também tem lá, que estou tentando fomentar lá o filtro Francis, né? E sempre faz, e é o filtro que ele usa na casa dele, né? Quando teve contaminante, né? O professor lá falou assim: não, vou fazer um negócio que funcione. Então, assim, gente, é muito legal, eu fico feliz, fica o convite aí, viu, Luiz de Bernardo? Ó, gente, que o pessoal quer ouvir aqui, tá aqui no chat. E Afonso, galerinha, gente, estamos juntos aí, se vocês puderem dar uma curtidinha aí, compartilhar para que o nosso canal tenha mais gente, né? Eu agradeço aí. Só acrescentar que o filho da Ângela, mais velho, está indo já para o 3º ano de engenharia civil na Unicamp. Sim, é o que tudo indica, vai para a nossa área. Já tem feito estágio com a gente. Eu nem ia falar, Luiz, porque eu encontrei ele no evento que teve lá na Unicamp, e aí a Ângela falou: eu tentei fazer que o meu filho não fosse para engenharia, mas não consegui. Ai, que horror, gente. A gente, né, o sangue, né? Mas que a engenharia... Isso aí deve ser um vírus, hein? Tem algum vírus aí. O Ricardo também, né, Ricardo? A filha também foi para engenharia, não sei o Cleverson. Aí o como é o vírus, né? E o vírus do saneamento aí, né? Uma galera muito, muito forte, né? É muito legal, assim. E fico muito feliz por vocês terem ouvido a humildade de vocês aí. Tamo junto aí, estamos aprendendo, viu? Obrigada, viu, pessoal? Muito obrigado, gente. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.